Oi, gente, eu quero compartilhar com vocês um estudo que eu estava fazendo sobre o fim da vida. Eu dei o título desse estudo antes de passar pelo Vale da Sombra da Morte. Mas antes da gente falar da morte, né, eu quero falar do começo. O que acontece? A gente nasce, a gente cresce, a gente passa pela adolescência, chegamos à idade adulta, envelhecemos, infelizmente, e aí morremos, né? Infelizmente é isso que acontece. Então todo mundo vai passar pelo Vale da Sombra da Morte em algum momento, a não ser que a gente seja arrebatado, a não ser que alguma coisa aconteça, né, sobrenatural. E a questão não é passar pelo vale, a questão é quem tá com a gente nesse vale. Porque andar sozinho no vale é diferente de andar com alguém, né? A gente sente uma força, a gente tem ali alguém do nosso lado nesse momento. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu vivi, que teve um momento que eu senti assim, me passando pelo vale, sabe? Foi no começo da crise de Covid-19, que eu tive que fazer uma escolha, eu tive que decidir entre continuar com a prática médica ou ir para casa e ficar tranquila, em segurança. Mas assim, foi uma decisão muito difícil, porque tava entre a minha segurança e tava entre continuar fazendo algo que eu amo, que é cuidando dos pacientes, em contato com a medicina. Mas como estava no começo da crise de Covid-19, os pacientes estavam muito graves, estava todo mundo muito grave. Foi muito triste. Esse vírus veio assim com uma agressividade muito grande, atingindo as pessoas. A gente não tinha tratamento, a gente não sabia direito qual tratamento dar, né? O que eu fiz? Eu orei, né? Eu falei com Deus, Senhor, qual que é a sua vontade, né? Será que eu continuo nisso? Será que eu vou pra casa, perco um tempo de prática e fico em segurança? E aí, eu escutei Deus falar comigo o Salmo 23, versículo 4, que diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E receber essa palavra foi assim encorajador para mim, foi como que coragem, menina. E aí eu lembro que a minha irmã até falou assim: Jéssica, você tá doida? Você tá doida porque tá muito perigoso, meu Deus do céu, se esse vírus pega a gente, já era. E eu falei pra ela: olha ali, mesmo que esse vírus entrar no meu corpo, mesmo que eu ficar doente, mesmo que eu ficar grave, eu sei que Deus tá comigo, porque Ele me deu essa palavra que Ele tá comigo, pra mim não ficar com medo, não ficar neurótica, que Ele vai me proteger, né? Eu sei que eu não sou imune, pode ser assim que eu chegue a ficar ruim, mas eu sei também que Ele vai estar comigo, e se Ele tá comigo, eu tô tranquila. Não importa o que aconteça, eu tô tranquila. E eu falei pra ela: mas calma, não vou morrer não, tem muita coisa ainda pra fazer pra Deus, tem tantos projetos pra realizar, né? Então, depois eu parei e fiquei pensando, né, no versículo que fala: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Traz esse consolo, né? E aí eu fiquei: nossa, teu bordão, teu cajado. E aí eu parei e li o título de novo, né, do capítulo, e aí eu vi que tá se referindo ao pastor. E aí quando a gente para pra pensar quem é o pastor, quem é o nosso pastor, é Jesus, né? Jesus é o nosso pastor. E outro versículo que está em João 10 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou a vida eterna para elas, e elas jamais perecerão, e ninguém pode tirar elas da minha mão. A questão é que muitas vezes a gente não escuta Deus, e muitas vezes a gente não quer seguir Jesus, a gente quer viver a nossa vida da nossa forma, fazer o que a gente quer, o que a gente planeja, né, os nossos sonhos, e muitas vezes a gente não quer estar ali perto do pastor para ele nos guiar, né, para ele nos mostrar o que a gente tem que fazer em cada momento.
Mas andar sozinho é perigoso, né? Porque, querendo ou não, como a vida é um ciclo, em algum momento a gente vai passar pelo vale. E é perigoso passar pelo vale sozinho. Aconteceu, né, que graças a Deus eu fui livrada, né, nesse momento da Covid, cheguei a ficar doente, a Lídia também chegou a ficar doente, mas Deus livrou a minha vida da morte. E também eu vi muitos pacientes que foram um milagre, que Deus levantou, que Deus curou eles através da medicina e também pelo poder dele, né? Pacientes que até hoje são meus amigos. E foi bom, apesar de ser assim, uma experiência muito dura, foi bom ver o milagre de Deus com muitas pessoas. Atualmente a gente está correndo o risco de ter outra pandemia, né? Que a gente, se Deus quiser, não vai chegar aqui, mas é um risco. E também outros países estão tendo guerras, o mundo está cada vez mais caótico, cada vez mais doido. A gente não tem mais segurança de sair na rua, porque tem pessoas que assaltam, que matam, que fazem tudo, né? Mas a questão é se a gente tem um pastor, né? Se a gente tem um pastor do nosso lado, pro momento do perigo, pro momento, assim, de risco de vida, né? O que eu devo fazer antes de passar pelo vale? Porque o título fala antes de passar pelo vale. E eu acho assim que antes de passar pelo vale, eu já tenho que ter um pastor para estar ali comigo nesse momento, né? Se você chegar a percorrer esse caminho, será que você vai estar sozinho ou será que você vai estar acompanhado? Quando a gente pertence a Jesus, a gente sabe que Ele vai nos falar: calma, tranquila, para de ser neurótica, eu tô com você nesse momento, né? Estamos sob a sua proteção, debaixo da proteção de Jesus. E Ele nos dá vida eterna. Ainda que a gente tenha chegado ao nosso fim, o fim do ciclo aqui na Terra, a gente vai ter vida eterna com Jesus. A gente continua. Mas o que acontece com essas pessoas que não têm pastor, né? Qual será que é o fim dessas pessoas? Será que é morte eterna? Porque com Jesus a gente tem certeza que é vida eterna, né? E quem será que vai estar ali do lado dessas pessoas que não têm um pastor quando chega esse momento? Quem será que vai ajudar eles a passar para o outro lado, né? Quem vai proteger eles do mal, do leão, dos ursos? Proteger a ovelhinha? Quem vai curar as suas feridas físicas, suas feridas emocionais, se essa pessoa não tem um pastor? Qual é o destino final, né? Então eu convido você que a gente possa hoje voltar pro início, voltar a percorrer um caminho acompanhado, porque quando a gente vai pelo caminho acompanhado é muito mais divertido, né? A gente tem alguém do nosso lado para conversar com a gente, para nos dar força, para nos mostrar a direção, para nos levantar, para segurar a nossa mão. Que possamos confiar na segurança do nosso pastor caminhando com a gente. Que possamos escutar ele dizer: não temas mal nenhum, porque eu estou contigo.